Deus. E eles com louvor, né, participaram. Então agora nós vamos, não vai ser longo, né? 4 dias, falou hoje, 2 horas da manhã é pouco. Mas não vai ser longo. Foram 12 aulas, né, nesses 3 meses. Então vai ser um resumo dessas 12 aulas, o que eles aprenderam. Então, vocês que não vieram, absorve aí, porque eles estão assim, absorvidos mesmo. Amém? Eu quero convidar a tia Miriam para começar com as 3 primeiras aulas. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A nossa primeira aula a gente aprendeu como é Deus. E a maneira de descobrir é lendo a Bíblia. Então, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro nós vamos aprender como é Deus. Eu falei de Gênesis 1, não errei, desculpa. É Isaías 45:5. A Bíblia ele vai falar que ele é um Deus pessoal. Ele é Deus de todas as pessoas, pois ele governa a vida. Ele fala que o Senhor não há outro além dele. Ele é o único e verdadeiro. E ele gosta quando a gente buscamos conhecer lendo a Bíblia. Ele também vai falar que Deus é Espírito. Deus, ele não é físico, não conseguimos ver com nossos olhos carnais, mas sim com os olhos espiritual. Se nós adoramos em espírito e em verdade, nós conseguimos ver. Lucas 4:24. Deus, ele também é glorioso. Há poder no nome de Deus. Quando cremos, vemos a sua glória. João 1:49. Pois a sua fé, sem fé, não veremos a glória de Deus. A Bíblia também ela nos fala que Deus é santo. Ele é luz e nele não há treva, porque nele não há pecado. 1 João 1:5. A Bíblia também nos fala que Deus é amor. Em Jeremias 31:3, de longe o Senhor nos viu, e com amor eterno nos amou, e para sempre o amor dele é duradouro. A Bíblia também vai nos falar que existe um Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, ele está no céu. Deus Filho, ele veio ao mundo e retornou ao Pai. Deus Espírito Santo, ele não pode ser visto, mas ele está aqui conosco. Deus, ele está em todo lugar. Em Jeremias 23:24 nos fala que ele encheu os céus e a terra, e tua presença está conosco, não importa onde a gente está. A Bíblia também nos fala que Deus, ele é justo. Em Salmo 145:17, justo em todo o caminho e bondoso em tudo que faz, não comete erro, ele comete justiça. Deus também nos fala que ele é fiel. Em Tito 1:2 ele nos fala que Deus, ele não pode mentir, ele é fiel para cumprir a sua palavra, ele não esquece do que ele nos prometeu. A Bíblia também nos fala em Isaías 46:9 que não existe outro Deus além dele, não há limite. Ele consegue entender e resolver tudo que nós precisamos. A Bíblia também nos fala que Deus é poderoso. Em Lucas 1:37 nos fala que para Deus nada é impossível. Ele tem o poder de curar e salvar, e somente Ele. Deus também nos fala que Ele é imutável. Em Malaquias 3:6, de fato, o Senhor ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A Bíblia também nos fala que Deus é bom. Em Salmo 136:1, dê graça ao Senhor, porque Ele é bom no que Ele faz e nos ama, e sempre falar o melhor para mim e para a sua vida. E a Bíblia também ela fala de onde nós viemos. Em Gênesis 1:1 nos fala que Deus criou o céu e a terra através da sua palavra. Nós não surgimos de nada, e sim da palavra de Deus. Nós viemos entender que Deus a palavra de Deus tem poder. E Deus criou o homem segundo a sua semelhança. Em Gênesis 1:27. Nós, homens, somos pecadores, mas eu e você ainda é a melhor criação de Deus. Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Foi um louvado desafio para mim, glória a né? Jesus, Essa menina não é aleluia. muito de público, mas quando eu falei vai, ela, ai meu Deus, você viu como foi Aleluia, bom? glória a Então a Miriam, ela explicou nossas 3 primeiras aulas que nós tivemos, no qual a criança aprendeu quem é Deus na vida dela. Deus é tudo, né? Como ela leu tudo, Deus é tudo na nossa vida. E depois vem a 4ª, 5ª e 6ª aula, que fala quem é o nosso inimigo. Essa foi a 4ª aula. Quem é o nosso inimigo? Então eles aprenderam que o nosso inimigo, ele era um anjo lindo, maravilhoso, ele morava no céu. E ele morava com Deus. E ele era o anjo mais importante lá do céu. Só que entrou algo no coração dele, a inveja. A inveja entrou no coração daquele anjo. E então ele quis ser Deus. Ele almejou estar acima de Deus. Ele disse que ele queria estar acima das estrelas de Deus. Ele nem quis nenhum lugar de Deus. E então ele levou mais 1/3 parte daqueles anjos que eles mancomunaram junto naquela conversa. Olha como é difícil a gente dar ouvido para as pessoas erradas. Então ali no céu eles aprenderam que muitos anjos ouviram Lúcifer. E aqui fizeram uma guerra. Só que já caiu, né? Se você quiser guerrear contra Deus, irmãos, você já morreu. Porque aí ele foi caído. E elas aprenderam que eles caíram. Caiu Lúcifer e caiu os anjos que estavam com eles. E como foi o nome dele depois, crianças? Os anjos caídos. E Lúcifer, como que ele chamava? Onde ele caiu? Satanás. Meu Deus. Que nome forte, né? Forte é a internet, gente. Satanás não é. Tem até cachorro que chama Satanás. Mas, fala, meu Deus, ensinou a minha filha a falar Satanás. Satanás é teu inimigo, você sabia? E então, eles aprenderam. Eles têm até medo de falar Satanás, né? Eu acho que a mãe fala, não fala isso não, menina. Chama coisa ruim. Como chama coisa ruim? Ela é de Deus. Ela está blindada por Deus. Glória a Deus. Por que vai ter medo do nome de Satanás? Que coisa é essa? E então eles têm até medo de falar o nome, né? Aí eles falam, o inimigo, tira. Faz assim, com medo. E então ele caiu no céu, Satanás. Porque ele queria ser Deus. E aí, a partir desse momento, aqui tá bonitinho, né? Mas a Bíblia não me diz que ele tem chifre e rabo, não. Então, né? A gente faz uma imagem para não assustar. E então a Bíblia me diz que a partir desse momento se dividiu em 2 reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás, aqui na terra. O reino de Deus no céu e de Satanás aqui. Por isso que não devemos ajuntar ferrolhos na terra, porque seu reino não é daqui. Daqui é só de Satanás. Nós devemos passar aqui. Eles aprenderam que nós devemos passar aqui na direção de Deus, porque Deus é tudo. Deus é amor, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Acho que ele falou quem é Deus aqui. E eles aprenderam. Passe na presença de Deus essa vida, porque aqui o reino é dele, mas o nosso reino está lá no céu com Deus. Então nós aprendemos que os anjos caídos, como eles falaram, também chamados de demônios, vieram junto com Lúcifer, é aqueles que atormentam a nossa vida. Porque ele é o chefe, né? Mas os comandados é os demônios, né? Demônio da preguiça, demônio da inveja, demônio da depressão, demônio da fofoca, do disque-disque. Tudo isso é demônio. E esses demônios caíram do céu com Lúcifer. Então nós aprendemos quem é o nosso inimigo. Satanás. Não é meu amigo do lado, não é meu amigo do outro lado, e nem é meu amigo da frente. Nós estamos acostumados a guerrear entre nós. Não, eu sou melhor. Não, aquela ali não serve para nada. E a
a voz daquela ali. Para rachar. E começa a criticar. E o inimigo bate palma. Porque ele está colocando essas setas na cabeça da gente. E eles aprenderam que seta maligna, coloca na cabeça dele: eu sou feio, meu cabelo é horrível, eu sou alto, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou baixo. Isso é seta maligna, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Só que fez cada um com o seu detalhe. Ninguém é igual a ninguém, nem os gêmeos ali são iguais. Apesar de eu confundir sempre, mas não são iguais. Eita, glória a Deus! Estou conseguindo já saber quem é o Davi e quem é Samuel. Mas agora eu falo assim: Samuel. Aí eu vejo quem vem primeiro. É difícil, irmãos. Só que eles não têm o mesmo DNA. Mas nós todos temos um DNA igual. O de Deus. Que veio lá desde Adão, na criação. Temos o DNA dele. Então, por que temer ao reino das trevas se nós somos do reino com o DNA de Cristo? Oh, glória a Deus! E eles aprenderam sobre isso, o nosso inimigo. Mas não vamos dar muito lado para ele não, né? Tá bom, já tá bom, já chega dele, né? Eita, glória! Nós vamos falar desse aqui, Aleluia! Jesus. Nós aprendemos então quem é o nosso Salvador. Porque nós já vimos que não é desse reino que nós somos. Então nós aprendemos que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Que um dia, um anjo lá do céu, não caído, mas aquele do céu, que são chamados de santos anjos, ele veio e ele falou com Maria. E ele disse que ali veria o Messias, o Salvador. E então ele veio como criança, bebezinho, como nós, para sentir as minhas dores, para sentir as nossas dores. E ele cresceu como criança. Só que ele não ficou à toa sem vir na igreja. O pai dele ensinava a palavra de Deus para Jesus. Ele precisava. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que ele desceu aqui como homem. E então ele precisou ser ensinado. Jesus precisou ir à casa e ser ensinado. E aí meu filho nem na igreja vem. Tadinho, tá cansado. Estudou o dia inteiro. Jesus estava cansado, sabe por quê? Apesar dele estudar, ele trabalhava como carpinteiro com o pai dele. Então ele se cansava também. Cansava mais que a gente, porque a gente só estuda, ele não. Ele estudava e trabalhava. Mas é mesmo assim, o pai ensinou a palavra para ele. Olha como é importante o exemplo de Cristo. Porque nós pegamos o nosso DNA dos pais, Y, aquele monte de X, e colocamos na nossa frente. E o DNA de Cristo nós deixamos lá num lugarzinho lá atrás. Só que der, eu trago para a volta. Meu Deus! Eu não ando com o DNA de Cristo. Tinha que ir forte para essa ministração. Mas eles aprenderam tudo isso. Eita, glória a Deus! Eles não ficam lá falando Deus é amor, Deus é paz. Eles aprenderam tudo isso. E pensa que não sabe, sabe sim. Sabe saber por quê? No final vocês vão ver. Eu dei uma prova de 60 perguntas. Meu filho falou, Enem, mãe? O que é isso? Eu falei, mas só 60 perguntas. O que é isso? Gente do céu, depois vocês vão ver os resultados. Fiquei assim, apaixonada. Oh, glória a Deus! 60 perguntas. Depois eu vou dar prova para o pastor ver. É tudo que aprendeu nesses 3 meses. DNA de Cristo. Glória a Deus! Aprendeu. E então ele aprendeu que Jesus é o nosso Salvador. Que ele veio aqui para me salvar e para te salvar de todos os nossos pecados. E então eu esqueço. Eu esqueço que ele veio aqui para salvar e para tirar meus pecados. Aí eu pego aquele acúmulo de pecado e coloco nas minhas costas e vou. Vou na igreja no chão. Nossa, tá pesado. Ei, Jesus já carregou para você o fardo. Porque tá pesado. Por que você ainda acha que você ainda... Ai, tô cansada. Ai, meus pecados... Não, Jesus já te perdoou. Você foi limpo pelo sangue do Cordeiro, precipitado, mas foi de graça. É por isso que ele veio e eles aprenderam
que o sangue de Jesus já limpou a cada um. Só que também eles já aprenderam uma coisa: se pecar, pede perdão, mas não peques mais. Eita, glória a Porque a gente é triste, né? A gente pede perdão na noite, chora, Senhor, e derrama lágrimas. No outro dia eu tô falando mal da irmã de novo. Meu Deus, no outro dia tá pecando de novo. A gente é assim. Aí Cristo fala: meu pai, mas estava em lágrimas, agora já está fazendo de novo. Cristo falou o que para aquela mulher adulta? Seus pecados são perdoados. Vai. E não peques mais. E não falou: amanhã se você pecar, você pede perdão, por favor? Não, não peques mais. E eles aprenderam: não peques mais. Glória a Deus! Fora que os pecados a gente já sabe todos, decora e salteado, então nem vamos falar, né? O que é pecado? Porque isso já está assim inculcado na mente deles. Então nós aprendemos quem era o nosso Salvador na aula 5. E na aula 6 nós aprendemos uma coisa muito, muito, muito importante. Ah, não precisa não. Eu ia falar, mas não vou mais. Deus direciona. Uma coisa muito importante nós aprendemos: que Jesus vai voltar. Eita, glória! Eles aprenderam: Jesus vai voltar. Glória a Deus, aleluia! Porque nós ensinamos às nossas crianças que Jesus vai voltar. Eles acham que são eternos. Eu falei: não é não. E não está longe. Não estou aterrorizando eles não, porque não está longe mesmo, vou falar mentira. Eu falei: crianças, não está longe. Vocês ficam na presença. Se conserte a cada dia perante Deus. Ora, pede perdão, mas não peques mais. Obedeça pai e mãe, obedeça na escola, seja luz na escola, né? Crente não costuma ser luz, costuma juntar com a treva na escola. Não, seja luz na escola, seja diferente. Se a pessoa chegar para você: você é esquisita, fala assim: é porque eu não sou daqui. Eita, glória! Eu sou do céu. Por isso que eu sou esquisita. Não deixa. Aí se ele falar assim: nossa, você é horrível, eu falo: você é linda. Deus te fez perfeito. Retruca com amor. Fui ensinando. E eu creio que eles foram aprendendo. Missionários, pastores, levitas, tudo aqui, ó. Tudo aqui. Porque vocês, pais, trouxeram eles Oh, glória a para a Deus! igreja. Glória a Deus por vocês terem trazido eles para a igreja. Hoje fazendo tudo isso aqui, parecia gente grande fazendo. Você tem orgulho disso. Glória a Deus! Porque quantos não sabem nem o que é isso? Seus filhos estão caminhando para o céu, para o nosso Salvador. Então ele aprendeu que ele voltará. Mas eu vou deixar depois essa aula de voltará com a Tina, que vai ser linda. Amém? Venha para a Tina. Glória a Deus! Aleluia! A paz do Senhor, igreja. Amém! Vocês viram que a aula que essas crianças tiveram é muito forte. A aula que todos nós poderíamos ter uma oportunidade de ir lá e aprender um pouco, porque isso é muito importante, a gente vai levar para a vida toda. Uma das coisas principais que eles aprenderam é que a Bíblia diz que nós precisamos reconhecer que todos somos pecadores. E o que é reconhecer isso? É reconhecer que desde Adão a gente veio com uma herança de pecado. E esse pecado, ele faz o quê? Esse pecado, ele manchou o nosso coração. Esse pecado, ele nos deixou destituídos da herança de Deus. As crianças viram que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Porque o pecado não é só quando a gente não cumpre os mandamentos. É tudo aquilo que a gente pensa, é tudo aquilo que a gente fala e é tudo aquilo que a gente faz. Por isso que é tão importante a gente reconhecer o que é o pecado. Reconhecer que éramos sim pecadores, mas que nós tivemos uma chance. Uma chance de ser redimidos do pecado. E isso foi através de Jesus, que nos limpou, que tornou o nosso coração vermelhinho de novo. Que veio aqui na terra, o próprio Filho de Deus, que veio aqui na terra para nos salvar. Porque todas as coisas, se a gente analisar desde o Antigo Testamento,
Praticamente todas as coisas se purificavam com sangue. E foi esse sangue, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, que nos purificou, que nos ligou de volta com o Pai. E a partir desse livramento que Jesus nos ofereceu, desse perdão que Ele nos ofereceu, nós podemos começar a andar em santidade. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é santo. E lá no céu, que é um lugar santo, não entra pecado. Para isso nós precisamos estar em santidade. Pode pôr na santidade. A santidade, ela é o quê? Ela vai nos deixar preparados para estar alvos como a neve. O que é isso, Tirina? Quer dizer que não tem pecado. Quer dizer que não tem uma manchinha sequer sujando o nosso eu. E é preciso estar em santidade. E o que é a santidade? A gente é santo? Não, santo é Jesus, que viveu aqui na terra e não cometeu nenhum pecado, e não desejou mal a ninguém, e não falou nada mal de ninguém. Mas a gente vive numa luta constante. Contra quem? Vocês aprenderam quem que é o inimigo das nossas almas. É contra ele que a gente tem que lutar todos os dias, diariamente. Vem um pensamento ruim, repreende, eu sou de Deus. Começa a pensar coisa boa. Começou a pensar alguma coisa que não agrada a Deus. Foca em pensar em Deus, foca no céu. Imagina como é o céu, que você vai mudar o seu pensamento. Quando a gente começa a buscar o céu, a gente começa a ter crescimento espiritual. Glória a Deus. E esse crescimento, ele significa o quê? Que nós temos que ser árvores. Árvores que vão crescer espiritualmente. Árvores que são regadas pela água da vida. Árvores que dão bons frutos, que vão gerar cada vez mais almas para Jesus. E nós precisamos estar nesse crescimento. Por quê? Porque de repente surgirá de lá do céu Eita glória. uma grande nuvem Ô que vai glória. descer Aleluia. dali do céu com grande poder e glória. E nessa nuvem todo olho o verá, porque Eita, quem meu vem nessa Deus. nuvem é Jesus de Nazaré. E dessa vez ele vem como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E com ele vem todos os anjos. E para que ele está vindo aqui de novo? É para te buscar. É para te buscar, você precisa estar preparado, porque o seu olho vai ver. Glória a Deus. E aí você pensa, e se eu morrer antes? Rapaz, os mortos ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro em espírito e vão subir. E assim que eles subirem, a gente vai subir também. E a gente vai encontrar Jesus lá no céu. E o que vai acontecer quando a gente encontrar Jesus lá? Começa um tribunal. É um tribunal para saber se eu estou salvo? Não. Se você aceitou Jesus aqui na terra, você ganhou esse presente. O presente da salvação. Então, esse é o maior presente que Jesus nos deu. Só que lá no céu, o tribunal é das obras. Tá, glória. Chegando lá, os salvos vão passar pelo tribunal de Jesus, o tribunal de Cristo, para saber o que você fez por mim, o que você fez para mim. E lá serão dadas recompensas, galardões, que a gente chama de coroa. Eita A glória. Bíblia descreve que você vai ganhar uma coroa. Não é qualquer coroa não, meu irmão. É coroa dada por Jesus. É coroa por aquilo que você fez aqui na terra. Por isso que é tão importante o que a gente faz. Aqui a gente é salvo pelas obras? Não. A gente é salvo por Jesus. Porque a graça já nos foi dada. Só que a nossa recompensa é dada de acordo com o que a gente faz aqui. E aí quando você recebe a sua recompensa, você ganha o direito de herdar o reino de Deus. Ô Uma glória. mansão celestial. E Jesus já nos disse que ele voltaria ao Pai, mas que ele prepararia morada. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Você já imaginou como que é a sua casa lá? Você já imaginou você estar andando pelas ruas de ouro? Você já imaginou um lago de água que sai direto do trono do Deus vivo? É, meu Lá tem uma árvore. Lá tem a árvore da vida. Eu quero ir para lá. Queiram ir para lá. Porque esse lugar aqui
é inimaginável de tão maravilhoso. E Ele está nos esperando. Glória a Porque Deus. Jesus já disse que está pronto. Ele está na porta, a porta do teu coração, Ele está batendo. Deixa Jesus entrar. Vocês têm que indicar e falar o máximo possível de Jesus. Porque só aquele que ganha esse presente da salvação é que vai poder encontrar Jesus. É que vai poder chegar lá. Só que aquele que não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece, tia, com os que não foram salvos? Vão ficar aqui. E vai sobrar alguma coisa daqui? Não vai. Por isso que é tão importante a gente falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para quem não gostam da gente, vamos falar de Jesus, porque a palavra de Jesus, ela muda, ela transforma, ela liberta, Glória ela a Deus. cura. E nós precisamos ir para lá. As crianças aprenderam que elas estão crescendo agora. Elas vão ver muitas coisas nesse mundo. É verdade. Só que elas já aprenderam que o caminho certo é Jesus. Que só Ele é o caminho. Só nele tem a verdade. E que Ele é a vida. Tenham esse espírito de criança. Porque são as crianças que herdarão o reino de Deus. Oh, glória a E a Deus. gente não pode deixar o nosso espírito envelhecer. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Agora, a tia Maria vai fazer a finalização da palavra maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos falar um pouco agora sobre a aula 10, 11 e 12. Na aula 10, falamos sobre algumas coisas que Deus quer que sabemos. Algumas coisas que o Senhor quer nos informar. Começamos a caminhada com Cristo e é muito belo caminhar com o Senhor, é muito bom, é muito maravilhoso. Só que aí o inimigo começa a se levantar de várias formas para nos atormentar e nos tirar da presença dele, nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. E uma dessas coisas que o Senhor quer nos mostrar, Ele diz para nós em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Glória a Deus. Nós alcançamos a salvação não porque somos merecedores, como a Iná disse, mas pelo sacrifício do Filho naquela cruz. Nós então alcançamos a salvação por conta do sacrifício dele. E o Senhor, em todo tempo, o inimigo vai tentar nos atormentar, dizendo que não teremos a salvação, de que a salvação não é algo real, de que o céu não é o nosso lugar. De certas formas, ele se levantará para nos enganar, para tentar entrar na nossa mente com mentiras e com coisas desse mundo, para nos tirar os olhos do céu, que é a eternidade. E a segunda coisa é que o inimigo o tempo todo vai colocar na nossa mente que não somos capazes de vencer o pecado, que não somos capazes de vencer aquilo que nos afasta do Senhor. Mas o Senhor olha para cada um de nós hoje e diz que nós somos sim vencedores. Aleluia! Diante da tentação, diante da provação, diante do pecado, diante de tudo aquilo que vier à nossa frente, somos capazes sim de vencer. Vencer confiando no Pai, descansando no Senhor, olhando somente para Ele. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio tentações a vocês que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. A palavra nos diz que o Senhor não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Sabe, o Senhor, se você está enfrentando uma tentação hoje, se hoje você está enfrentando um pecado que você olha e acha que Ele vai te vencer, o Senhor diz para você que você é capaz de vencer Ele. Glória a Deus. Confiando no Senhor, depositando toda a sua fé e esperança no Pai, que seremos mais que vencedores. O inimigo o tempo todo vai se levantar para nos enganar, lançando setas e mentiras na nossa mente, mas a nossa confiança totalmente, plenamente, deve estar no Senhor. E a terceira coisa que o Pai quer que sabemos é que Ele nos perdoa quando pecamos. E o inimigo tanto odeia isso, porque quando ele pecou a primeira vez, ele foi expulso da presença do Pai, e então teve que descer à terra. E aqui então ele se habitou e permanece sendo dono do mundo. O Senhor então retirou ele do lugar santo,
do lugar onde tinha a presença do Pai, onde tinha aquilo que era maravilhoso, a companhia de Deus. Ali então ele é tirado do céu. E o tempo todo o inimigo vai colocar nas nossas mentes que nós não somos merecedores do perdão. E realmente não somos merecedores de perdão algum do Pai. Não somos merecedores da graça do Senhor. Não somos merecedores do favor, da bondade, do amor do Senhor. Jamais seremos merecedores. Mas o Senhor diz para nós que nós recebemos sim o perdão dele. Pois ele é bom, ele é fiel, ele é verdadeiro. E ele é capaz de sim nos perdoar. E a palavra do Senhor diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não queira ser perdoado se verdadeiramente você não tem se arrependido. Então devemos voltar totalmente arrependidos dos nossos pecados, das nossas falhas, não em questão só de momentos, mas verdadeiramente mudando no dia seguinte, mudando na próxima oportunidade que o Senhor nos der, de fazer o diferente, de fazer aquilo que muitas vezes a gente não faz, fazendo o melhor, buscando viver longe do pecado e daquilo que nos afasta do Senhor. Recebemos o perdão do Pai, só que não devemos abusar disso. Você recebe o perdão hoje, mude as suas atitudes então hoje e melhore e seja mais parecido com o Senhor, vivendo aquilo que agrada ao Pai, aquilo que o Pai viveu aqui na terra, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida limpa, uma vida longe do pecado. Quando eu pecar hoje, amanhã eu não vou pecar de novo, a mesma coisa, e continuar pedindo perdão, porque um dia pode ser que a gente não receba o perdão, irmãos. Insiste tanto em um erro, insiste tanto em um erro que pede perdão ao Senhor. Ele é bom, ele é fiel, sim, só que ele também é justiça. E devemos entender isso, arrependimento verdadeiro e genuíno nos nossos corações. A quarta coisa que o Senhor quer que saibamos é que Ele ouve e responde a minha e as tuas orações. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Aquilo que vocês pedem, criança, que às vezes para os olhos adultos, para o pai, para a mãe, é algo tão grande, mas o Senhor é aquele que responde aquilo que vocês pedem, aquilo que vocês clamam. Todos nós, se pedimos verdadeiramente, com o coração voltado para o Senhor, confiando de que receberemos, pois a palavra diz que tudo que pedimos receberemos, mas se pedimos com fé, se pedimos com confiança de que viveremos aquilo que estamos a pedir. Então finaliza a aula 10. Então vamos para a aula 11, que diz sobre a nova pessoa em Cristo. Diz sobre a nova pessoa em Cristo. Aqui são os nossos pecados. Aquilo que fazemos, que cometemos o tempo todo, a cada instante. Porque eu não sei qual pode ser o seu pensamento, mas pode ser que nesse momento você está pecando em pensamentos. Pode ser que nesse momento tem um desejo no seu coração que não agrada ao Pai. E esses são os nossos pecados. E esses pecados, que era meu e seu, aquele que pecado algum tinha, carregou sobre ele, colocou esses pecados. Lá na cruz ele se colocou carregando o pecado que hoje você enfrenta. Lá na cruz ele colocou as suas enfermidades, as suas tentações, as suas provações, as suas iniquidades. Aquilo que você cometeu sabendo que era pecado, lá ele carregou. Aquilo que você pecou mais de uma vez, lá ele carregou. Os seus pecados, as nossas falhas, o Senhor então carregou. O Senhor gosta de fazer coisas novas. Quando o pecado arruinou algo que Deus criou, Ele já tinha um plano para algo novo acontecer. Isso é o que Deus faz. Quando Ele salvou a mim e você, Ele fez algo novo nas nossas vidas. Glória a Deus. Concedendo uma vida nova, apagando aquilo que já se foi. Apagando o nosso passado de pecado, de sujeira, de imundície, e nos concedendo uma vida agora limpa, mas diante dEle, diante da presença dEle, vivendo o querer e a vontade dEle. Limpos totalmente jamais seremos, mas que devemos buscar uma vida de santidade, a cada dia mais ter um coração mais parecido com o Senhor, voltado para o querer do Pai, voltado para aquilo que o Senhor tem realmente para os nossos corações.
que nós não viemos menosprezar aquilo que o Senhor fez na cruz. Porque toda vez que pecamos, mais de uma vez em algo, todas as vezes que insistimos em algo que desagrada ao Senhor, nós estamos olhando para a cruz e zombando dela. Porque lá Ele carregou os meus pecados, os teus pecados, as nossas falhas. Que isso seja importante, que todas as vezes que você pensar em pecar, você pense na cruz, pense no sacrifício do Senhor, pense no sangue que foi derramado dele por você, pense no quanto ele sofreu, no quanto humilhado, zombado ele foi nessa terra por conta de mim e de você. E todas as vezes que você pensar isso, você não vai pecar, você não vai cair no erro, porque você vai se lembrar aquilo que foi tão pago, aquilo que o Senhor pagou naquela cruz, algo tão pesado ele suportou comigo e você. Muito difícil seria alguém morrer por nós. Muito difícil seria a sua mãe morrer por você, mesmo que muito ela te ame. Muito difícil seria alguém colocar sobre ela os teus fardos, os teus pecados, as tuas iniquidades, as tuas dores e suportar. Mas o Senhor então colocou sobre ele glória a Deus, e carregou até aquela cruz os nossos pecados, e ali então foi consumado. Aquilo que nos afastava da intimidade, do relacionamento com o Senhor, foi então quebrado. E temos a intimidade com o Senhor, temos a presença pessoal dele nas nossas vidas. E a escolha é nossa. A escolha é nossa, viver para o Senhor ou viver para nós. É verdade. Como a tia Lima disse, será que o nosso eu está na frente do eu do Senhor, do querer do Pai? Será que as nossas necessidades é mais importante do que aquilo que o Senhor tem para nós? Meu Deus. Será que os nossos sonhos são mais importantes do que os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós? Será que a nossa prioridade é o reino ou a terra? Eita, Pai. Será que estamos mais apegados no mundo em momentos ou buscando a eternidade, se desprendendo do mundo? Nova criatura. Quando na cruz o Senhor estava, quando lá Ele morreu, nós também morremos. Morremos para o mundo. O sacrifício dele naquela cruz tinha eu e você lá. Não fisicamente, mas foi por mim e por você. Oh, glória a Deus. Nós não existimos e ele já havia tanto nos amado. Aleluia! Nós não contemplamos ele andar aqui nas ruas, não, mas ele já muito nos amava, já tinha algo para cada um de nós. Eu tinha algo declarado sobre as nossas vidas. Ele sabia que esse momento nós estaremos aqui falando sobre Ele. E o nosso coração está voltado para quem? Jesus. Somos filhos do Senhor e somos perdoados por Ele. Não deixe que o inimigo te engane, fazendo com que você viva remorso em vez de arrependimento. Não deixe que o inimigo deixe colocando mentiras na tua mente de que você não é perdoado pelo Pai. Os seus pecados foram carregados por Ele. Para de se atormentar com isso. Somos novas pessoas em Cristo Jesus, então. Deixando a velha para trás. E eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E eis que tudo se fez novo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em 1 João 1,7 diz isso. O sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda falha, de toda iniquidade. E que esse sangue seja algo precioso nos nossos corações. Todas as vezes que levantamos, devemos olhar para o Senhor, olhar para Deus e enxergar o sacrifício dele. E então abrir mão do nosso ser. E então abrir mão da nossa carne, então abrir mão de tudo aquilo que é nosso, para viver aquilo que Ele tem preparado para nós, confiando no melhor dEle. E então vamos para a última aula, aula 12. E que aula? O maior presente de Deus. Meu Deus. Oh, glória a Deus. É muito bom ganhar presentes. Muito bom ganhar algo de alguém que a gente ama. É muito bom ganhar um presente da mãe, do pai, do tio, do irmão. Ou às vezes até aqui na igreja. É muito bom. Mas tem um presente que não se compara com nenhum outro presente. Glória. Tem um presente que foi dado por Deus a cada um de nós. Olha quão importantes somos para o Senhor. Aleluia. Ele nos deu um presente valioso, vale mais do que ouro,
dura mais do que prata. E então abrimos a caixa e vamos ver o que o Senhor tem para nos dar de presente. Não é mesmo? Grandes coisas Deus faz na nossa vida. Grandes coisas Ele fez do princípio e continua fazendo hoje também. Glória a Deus. E então, depois de uma humanidade cheia de pecado, cheia de sujeira, cheia de imundície, Ele envia o Filho, que seria o sacrifício vivo Oh, glória a Deus. pelo povo pecador, pelo povo falho, pelo povo que necessitava de um Salvador, de um povo que precisava de alguém que tirasse eles do lamaçal, porque no lamaçal nos encontrávamos antes de Cristo, pois na sujeira estávamos antes do Senhor, e então Ele nos resgata, como o olheiro faz com o barro. Ele vai lá na sujeira, onde está o barro, lá onde está a lama, tudo lá cheio de lama, cheio de terra, e então Ele pega e escolhe o barro, seleciona ele, pega ele, e então Ele peneira o barro e vai cuidando até ele se transformar num vaso. E então Jesus fez isso com cada um de nós. Ele é o nosso maior presente. Glória a Deus. Não queira e não busque migalhas desse mundo, se Jesus já te deu tudo. Aleluia. Não se preencha com migalhas de relacionamento, com migalhas de homens, de mulheres, se aquele que é santo, que aquele que não tem pecado algum já te deu algo inteiro, não pela metade. Não se preencha com metades desse mundo, com migalhas desse mundo, mas se encha totalmente com aquilo que o Senhor tem para você, que é inteiro, e por inteiro Ele se entregou na cruz por nós. E será que esse presente é tão especial para você? Será que você é tão feliz por ter esse presente, que é Jesus? Será que esse presente Ele te preenche? Será que esse presente está se saciando? Dá glória a Deus. Ou será que esse presente não é bom o suficiente, então você tem que buscar outras coisas aí fora? Será que às vezes esse presente não está preenchendo tudo, então você busca preencher com outras coisas? O Senhor diz para nós, por inteiro Ele se entregou por nós, então por inteiro devemos servir a Ele. Por inteiro devemos entregar a Ele, dar o nosso tudo para Ele, porque por inteiro Ele se entregou numa cruz. O Senhor não quer metade de você, muito menos migalhas. Ele quer que você se entregue por Obrigado, inteiro Espírito Santo de para Deus. Ele, para viver com Ele. Oh, glória a E Deus. então Ele viveu seu ministério na terra. Aleluia. Fez grandes feitos, grandes maravilhas. Glória a Ele operou no nosso Deus. meio. Grandes coisas Ele fez. E então chegou o momento dele voltar para o Pai. Ah, glória a Deus. Só que Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso que Ele não vai nos deixar sozinhos, Ele jamais nos deixará sozinho, pois a palavra dele afirma isso a cada um de nós. Glória a Deus. Então quando Ele sobe, o Espírito Santo desce. Aleluia. Então quando Ele vai ao Pai, o Espírito Santo desce como encorajador Eita Deus, de tremendo. cada um de nós, como intercessor por cada um de nós, como aquele que vai nos ajudar a caminhar todos os dias quando Aleluia. difícil estiver a caminhada, como aquele que vai segurar nas nossas mãos, nos direcionando, nos conduzindo, nos ensinando, como aquele que vai confrontar às vezes nós sim, mas para vivermos uma vida que nos leve para lá, porque esse é o trabalhar do Espírito Santo. Ele vem para morar em nós, e quando Ele mora, a mudança, a transformação dentro de nós. E quando Ele mora, a gente passa a ser guiado por Ele, não mais pelas nossas vontades, não mais pelo nosso querer. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Glória a Deus. É a presença mais importante. Glória a Deus. Ele é mais primordial do que a presença e a companhia de um pai e de uma mãe. Ele preenche aquilo que mãe e pai não podem preencher. Glória a Deus. Verdade. As circunstâncias que vocês podem enfrentar, os dias maus, o Espírito Santo é aquele que pode curar os nossos corações. E então encontramos, através do sacrifício do Pai, através do Espírito Santo, um selo. Somos selados, pois pertencemos ao céu.
Quando aceitamos o sacrifício do Senhor e deixamos o Espírito Santo fazer morada em nós, passamos a não pertencer ao mundo, mas pertencer ao céu, o nosso lugar. E então um dia nós voltaremos para lá. Mas lá você não entra, se você com esse selo não estiver. Com o selo do Senhor, se você não estiver com o selo do Pai, identificando que você é filho, lá você não pisa. Meu Deus. Então busque ser selado pelo Senhor. Oh, glória. Busque ser selado como filho, como filha do Pai, como filho do Mestre, do Senhor, aquele que veio, que fez grandes feitos por nós, para que hoje estivéssemos aqui desfrutando da sua palavra, Sim, meu desfrutando Deus. das maravilhas e do cuidado dele, pois desfrutamos todos os dias do amor, da bondade do Senhor. Que viemos buscar ser mais cheios do Senhor e ser preenchidos. Oh, glória a da presença Deus. do Pai, totalmente, inteiramente. Porque só Ele pode preencher o que homem, mulher, nada pode preencher. Ele é quem nos preenche totalmente, inteiramente. O maior e melhor presente que ganhamos é Jesus, o Cristo. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em vossos corações. Em Gálatas 4, 6 diz isso. Temos o Espírito Santo aqui. Que Ele seja alguém em nossas vidas, que nós viemos ouvir a Ele, ser conduzidos por Ele, ser guiado por Ele, porque Ele é aquele que vai nos conduzir para o céu. Ele é aquele que vai nos conduzir para junto do Pai. Se afastado dele estivermos, longe do céu também estaremos. Ser selados pelo Senhor. A caminhada não é fácil, mas com Cristo tudo poderemos. Sim, Jesus. Com Cristo seremos mais que vencedores. Glória a Deus. Não porque em nós há força, mas porque o Senhor é a força em nós. Porque o Senhor é a graça dentro de nós. Porque o Senhor é o nosso respirar. Porque o Senhor é aquele que nos mantém de pé. Que nós devemos ter um coração como de uma criança, puro e voltado para aquilo que é verdadeiramente importante, a presença de Jesus. Se desprendido daquilo que é momentâneo e apegado totalmente naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Grata sou pela oportunidade, por cada momento que vivemos, que Deus venha continuar falando no coração de cada um de vocês, todos os dias, e que dentro de casa, o pequenino de vocês, seja uma luz, lá dentro também. E que o Senhor venha capacitar poderosamente cada um deles, porque são crianças que serão missionários, pastores e pastoras. Serão crianças que aí fora resgatarão muitas almas. Serão crianças que farão a diferença nessa geração. Que farão diferença naquilo que muitas vezes nós não estamos fazendo a diferença. Eles são a esperança de um algo melhor que o Senhor tem preparado para a igreja. Que a gente não venha abrir mão de trazer eles, de aproximar eles do Pai, porque isso aqui é essencial. Porque o resto é bom, mas não é essencial. Pois a palavra diz que primeiro devemos buscar o reino do céu, o resto será acrescentado. Busque aquilo que te leve primeiro aos céus, para depois buscar aquilo que vai te trazer ganhos na terra. Agradeço a oportunidade e as palmas aproximam. Glória a Deus. Aleluia. Vou tomar mais um pouquinho do tempo, né, irmãos? Para a gente fazer essas aulas todas que nós temos.